E o São Paulo acertou seu primeiro reforço para 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores exclusivos da negociação com Danielzinho e conta quais serão os próximos reforços do tricolor. Preciso te atualizar também sobre Gabriel Jesus no Palmeiras. Mikel Arteta, técnico do Arsenal, falou sobre essa situação. Trago novidades também no Corinthians, que ficará de fora na turma do bilhão. Já no Flamengo, notícia relacionada à negociação, saída de atleta às vésperas do jogo contra o Pirâmides. Te conto também que o Cruzeiro é mais um interessado em Nino. Novidades sobre o Galo, as últimas no mercado, bastidores, finanças, renovação de um contrato de Ryan, jogador de graça no Botafogo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora dividir uma dica super importante e contar que a BetBoom é a mais nova parceira do canal do Nicola, casa de apostas absolutamente licenciada pelo governo e com autorização até do YouTube. Minha sugestão desse sábado na BetBoom depende de 4 jogos. Da vitória por pelo menos 2 gols de diferença do Arsenal, líder do campeonato inglês, contra o Wolverhampton, o Lanterna. Da vitória do Sporting em Portugal contra o Lanterna Aves, também por pelo menos 2 gols de diferença. Ainda preciso da vitória do Barcelona contra o Osasuna no campeonato espanhol e do PSV contra o Heracles. Só tô indo nos muito favoritos, todos jogando dentro de casa, e a odd ficou bem legal, 2,39, ou seja, a gente vai mais do que dobrar o nosso lucro caso a aposta bata. Para você participar é super simples, link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Clica, faz seu cadastro, só não esquece de, enquanto estiver fazendo seu cadastro, colocar o código Nicola, exatamente como o meu nome, Nicola, para que o pessoal saiba que você veio daqui. Bora se divertir com responsabilidade na BetBoom. Lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa renovou o contrato do volante Denis, atleta de 21 anos de idade, que tem se tornado cada vez mais importante dentro do elenco. Novo vínculo só se encerra em dezembro de 2026. Já o jornal AS da Espanha crava que Carlo Ancelotti e CBF acertaram a renovação do contrato na seleção brasileira até 2030, resta apenas a assinatura. Já o Red Bull Bragantino sondou o Santos para tentar a contratação de Gabriel Bontempo, meio atacante de 21 anos de idade. A ideia era pegar o jogador por empréstimo com opção de compra de 6,5 milhões de euros. Posso contar que nessas condições não haverá negócio. Para completar, o Coritiba tem interesse na contratação do atacante Moisés, de 29 anos de idade, que pertence ao Fortaleza. O jogador também é alvo do Santos. Para completar, Fortaleza acertou a permanência de Marcelo Paz como CEO do clube. Ele vai ter uma redução salarial depois da queda do time para a Série B. Enquanto isso, o Bahia está de olho em Christian, atacante uruguaio que pertence ao Grêmio e não interessa ao técnico Luiz Castro para 2026. Deixa eu trazer só mais um bastidor importante. Para a próxima temporada, o limite de estrangeiros segue com 9 jogadores. Havia um debate sobre a possibilidade de uma redução desse limite de estrangeiros. Isso não acontecerá. E a saideira do giro de notícias, Moza é o novo técnico do Ceará. O treinador que conseguiu acessos da Série B para a Série A nos últimos 2 anos, com Mirassol e Curitiba, acaba de fechar com o vovô. Quero te falar agora sobre um craque do futebol argentino que pode chegar de graça ao Botafogo. Trata-se de Cristian Medina. A informação que vem da Argentina é de que os empresários que gastaram 14 milhões e 600 mil euros para comprá-lo do Boca Juniors e colocá-lo no Estudiantes estão dispostos a levar o jogador de graça para o Botafogo. Medina chegou a conversar com outros clubes no futebol brasileiro nessas mesmas condições, como o São Paulo, mas a opção pelo Botafogo tem a ver com o fato de o Fogão estar vendendo vários dos atletas para o futebol estrangeiro, especialmente Europa. Os empresários que compraram Medina do Boca Juniors ficaram muito incomodados com a falta de exposição que o Estudiantes tem garantido. Mesmo na final do Campeonato Argentino, ele não conseguiu chamar a atenção de clubes da Europa. Diante desse cenário, a opção é de trazê-lo para o Brasil, ainda que o clube brasileiro não coloque nada de dinheiro, o Botafogo se tornaria uma ponte. Jogador de 41 partidas e 2 assistências na atual temporada. Só para completar o noticiário do Fogão, registrar que Gleiker Mendoza, atacante venezuelano que joga na Ucrânia, também tem negociações avançadas com o Fogão. Preciso falar agora sobre a renovação de contrato de Ryan.
Ela foi anunciada de forma oficial pelo Vasco na noite dessa sexta-feira. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2028 e terá multa rescisória de 80 milhões de euros ou 510 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai vendê-lo por essas cifras, mas a partir de agora o Cruz Maltino tem tranquilidade para fazer o negócio no momento em que quiser. O contrato atual, que foi renovado, vencia em dezembro de 2026, causando enorme preocupação. Ryan passa a ser um dos maiores salários do elenco do Vasco, com vencimentos próximos a R$ 1 milhão por mês. Relação ao percentual. Vasco e Ryan terão percentuais definidos de acordo com o valor da venda. Quanto maior a venda, maior o percentual a que terá direito o Ryan. Só para completar, registrar também que ele tem tudo para se tornar a maior venda da história do Vasco em todos os tempos. Jogador de só 19 anos de idade, hoje avaliado em 25 milhões de euros. Essa cifra já seria suficiente para que ele se tornasse o principal jogador, a maior venda do clube. Nesse momento, o ranking tem a liderança do Paulinho, negociado com o Bayer Leverkusen por 18 milhões e meio de euros. Andrei Santos, vendido para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros, aparece em segundo. Marlon Gomes é o terceiro, Douglas Luiz o quarto e Gabriel Peck o quinto colocado. Preciso te atualizar sobre as últimas do Galo. O Rubens Menin, dono da SAF do Atlético, resolveu dar entrevista e assegurou que o investimento no time em 2026 será superior ao de 2025. Você sabe, nessa temporada o Atlético investiu 175 milhões de reais em reforços. Tá para imaginar algo na casa dos 200 milhões de reais sem investimento externo. A tendência é que Rafael e Rubens Menin precisem colocar mais dinheiro no Clube Atlético Mineiro. O Menin ainda disse o seguinte, abre aspas, o Atlético nunca vai quebrar e eu não deixo. Não se preocupem com dinheiro, aqui está o meu nome. E essa preocupação em relação às finanças tem muito a ver com o fato de o Atlético ter muitos problemas financeiros. O clube chegou a dever para jogadores, para empresários, para outros clubes, tomou transfer ban. Teve atleta que foi à justiça, como o Rony, querendo a rescisão contratual. No final das contas, ele acabou permanecendo no clube. Antes de mudar de assunto, só contar que Guido Rodrigues, volante argentino de 31 anos de idade que pertence ao West Ham, entrou no radar do Atlético a pedido de Jorge Sampaoli. O jogador tem contrato só até junho de 2026 e tem atuado bem pouco na Premier League. Já o Cruzeiro entrou na briga por Nino, zagueiro de 28 anos de idade que pertence ao Zenit e deixará o clube russo na próxima janela de transferências. Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os primeiros interessados. O Cruzeiro, diante da iminente negociação de Jonathan Jesus com o próprio Zenit, que é dono dos direitos econômicos do Nino, o Cruzeiro entrou em contato para abrir negociações, com a lembrança de que o Jonathan Jesus vai render cerca de 10 milhões de euros e a pedida do Zenit pelo Nino gira na casa dos 8 milhões de euros. Numa dessa, Cruzeiro e Zenit podem fazer uma composição para que o Nino venha, para que o Jonathan Jesus vá e o Cruzeiro fique com a diferença. Atleta de 28 anos de idade, um dos melhores do futebol brasileiro, ou do país no caso, com enorme potencial, embora com idade um pouco mais avançada. Só queria registrar uma curiosidade, não há pressa da parte do Nino para que o negócio seja fechado com qualquer clube brasileiro ainda em dezembro, porque seu representante, o Elenco Esportes, tem contrato só até 31 de dezembro. Então a tendência é que ele deixe para ser anunciado por um novo clube a partir de 1º de janeiro, quando passará a estar com outro representante. Quero te falar agora sobre o Corinthians fora do rol dos clubes bilionários. Não entendeu nada? Te explico. Na temporada passada, o Corinthians registrou receita de 1 bilhão 115 milhões de reais. Somente o Palmeiras, o Flamengo e o Corinthians conseguiram ultrapassar a marca do bilhão na temporada passada. Havia sido a primeira vez que o Timão havia alcançado receita acima de 1 bilhão. Já em 2025, coisa foi bem diferente. Muito impactada pelos primeiros meses de Augusto Melo, o Corinthians registrou uma perda de 23% nas receitas e um aumento de 5% nas despesas. A consequência, o Timão estima que fechará 2025 com uma arrecadação de 859 milhões de reais, bem abaixo da temporada passada e inferior, inclusive, à de 2023, quando o Corinthians havia alcançado 937 milhões de reais de arrecadação. Uma das explicações para essa queda grande, comparada aos últimos 2 anos, diz respeito a vendas de atletas. Corinthians em 2025 conseguiu apenas 106 milhões de reais com transferências de jogadores. Número bem inferior ao dos últimos anos, foram 251 milhões em 2023 e 338 milhões em 2024. Até por isso, deveremos esperar por ofertas e vendas relativamente num grande número do Corinthians em 2026.
Gabriel Jesus pode jogar no Palmeiras em janeiro. Essa especulação tem tomado conta do noticiário desde que, em setembro, o Gabriel Jesus admitiu que jogar no Palmeiras é algo que ele tem como objetivo daqui até o fim da carreira. Mas Mikel Arteta, técnico do Arsenal, colocou um ponto final nessa especulação em entrevista nessa sexta-feira. O treinador do Arsenal disse o seguinte, abre aspas, não considera essa possibilidade de o Gabriel Jesus sair em janeiro, especialmente com a situação que nos encontramos agora. Acho que o Gabi tem muito a oferecer à equipe e está provando isso logo nos primeiros minutos em que esteve disponível para jogar. Ele se dedicou muito para estar nessa posição novamente e agora vai brigar para ser titular. Só para explicar, Gabriel Jesus passou praticamente a temporada inteira sem jogar por conta de um problema no joelho, aquele mesmo problema que o incomoda desde a Copa do Mundo de 2022. Em janeiro, Gabriel Jesus precisou passar por uma cirurgia e a expectativa é de que ele voltasse aos campos em outubro. Isso só aconteceu ao longo da semana na vitória por 3-0 contra o Clube Brugge na Champions League. Agora, recuperado, o Arsenal quer dar mais minutos ao Gabriel Jesus para entender a condição que ele volta e para ver se ele ainda é capaz de brigar por vaga de titular. Se isso acontecer, o Gabriel Jesus não será negociado. Se nesses 6 meses de retorno não houver resposta em campo do Gabriel Jesus, aí sim o Arsenal vai cogitar vendê-lo a partir de julho de 2026. Só para completar em relação ao noticiário do Palmeiras, registrar que o Verdão não jogará o Campeonato Paulista dentro do seu estádio Allianz Parque. Começou agora a reforma do gramado do estádio Alviverde e eu não sei por que tanta demora. O Campeonato Paulista começa em 11 de janeiro e termina em 7 de março. E até lá o Palmeiras afirma que não haverá tempo hábil para o retorno do clube. Na consequência, o Palmeiras vai jogar no estádio de Leila Pereira, a Arena Barueri, que o torcedor alviverde tanto detesta. Bora falar agora sobre o São Paulo, primeiro reforço para 2026 confirmado. Informação que eu contei com exclusividade na noite dessa sexta-feira. Danielzinho, volante e capitão do Mirassol, foi contratado. Ele tinha vínculo com o Mirassol somente até 31 de dezembro desse ano. O Mirassol tentou a renovação do contrato, o Corinthians também fez proposta oficial, mas o São Paulo levou a melhor e acabou por contratar o atleta por 2 anos, renováveis por mais um. Danielzinho vai ter um belo reajuste salarial, mas vai ganhar muito menos do que os R$700 mil por mês a que tinha direito o Luiz Gustavo. E o tricolor nessa posição de volante passa a ter um jogador bem mais jovem e muito mais capaz de estar em campo. O Luiz Gustavo tinha 38 anos de idade e o Danielzinho tem 31 anos. Na atual temporada, o Danielzinho com a camisa do Mirassol jogou 50 dos 51 jogos do time do interior de São Paulo. Um dos grandes líderes do elenco, tratado como motorzinho do Mirassol, atleta cuja capacidade física é muito elogiada. Só para completar, registrar que a partir de agora, o São Paulo passa a dar prioridade para as seguintes 3 posições. Um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Negociação com o zagueiro está encaminhada, avançada. São Paulo já tem um acerto com Gaston Ávila, zagueiro argentino de 24 anos de idade, que pertence ao Ajax, mas disputou o Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Fortaleza não conseguiu comprá-lo. O São Paulo fez uma proposta de empréstimo e aguarda a resposta do Ajax. Se o Ajax topar esse empréstimo, o Gaston Ávila será o segundo reforço tricolor para 2026. Em relação ao lateral direito, a busca é ampla e ainda não há um nome definido. O camisa 10 é tratado como a grande cereja do bolo, jogador que chegaria para ser e para ter um papel importante, especialmente depois da aposentadoria de Oscar. Só para completar em relação ao São Paulo, registrar que o tricolor recusou a primeira proposta do Botafogo por Ferrarese. O time do Rio gostaria de ter o jogador por empréstimo com opção de compra. E essa história de que o Flamengo vendeu o atacante Juninho para o Pumas do México, de acordo com o jornalista Bruno Andrade, o martelo está batido e o Juninho troca o rubro-negro pelo time mexicano assim que o Intercontinental de Clubes terminar. Você sabe, o Flamengo enfrenta nesse sábado às 2 da tarde o Pirâmides em busca da vaga na final da competição. Operação de 5 milhões de euros, que equivalem a 32 milhões de reais, seria o mesmo que recuperar o investido na contratação desse jogador, que foi o primeiro reforço da era José Botto. No início dessa temporada, o Juninho havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Karabakh. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do Juninho para tentar um pouco mais de detalhes e a pessoa falou que existe uma tendência maior de que o Juninho vá para o México por empréstimo com obrigação de compra. Então fica essa divergência em relação à primeira notícia que foi publicada. Juninho, 32 partidas, 4 gols com a camisa rubro-negra. Dos últimos 5 jogos só esteve em campo em 2 deles, embora um super importante, a final da Libertadores ele jogou os minutos finais.
para completar o noticiário rubro-negro, registrar que se bater o Pirâmides, o Flamengo vai à final do Intercontinental de Clubes e vai ter a chance de conquistar seu quinto título na temporada. Decisão contra o PSG, jogo dos mais difíceis. Outra novidade super legal, se passar para a final, no mínimo 4 milhões de euros será a receita do Flamengo com o Intercontinental. O vice-campeão leva 4 milhões de euros, o campeão fica com 5 milhões de euros. E a saideira, Pedro está liberado para jogar e deve ganhar alguns minutos no confronto contra o Pirâmides, já se preparando para estar à disposição, talvez, desde o começo contra o PSG. Seu palpite para Flamengo e Pirâmides? Eu acho que o Fla vence por 1 ou 2-0. Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!